Olá, meu nome é Joyce Tayane da Conceição dos Santos e vou apresentar o artigo intitulado A Pandemia da Covid-19 e a Doença de Alzheimer, Risco e Mecanismo Mútuos, da disciplina Tópicos Avançados em Fisiologia. A revista que ele foi publicada tem um fator de impacto de 8.014 e foi publicada no ano de 2022. Dá uma pequena introdução sobre a doença. Ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2 e tem o nome de Covid-19. Essa doença ela já resultou em mais de 540 milhões de infectados e mais de 6 milhões de mortes. Essa doença ela tem uma sintomatologia que é variada, podendo variar de assintomático à forma grave da doença. Só que para pessoas com mais idades e com comorbidades, essa doença ela corre o risco de desenvolver a forma mais grave. O SARS-CoV-2 é um vírus de cadeia simples com 4 proteínas estruturais principais: a proteína envelope, a proteína de membrana, a proteína de pico, que é chamada de proteína spike, e a fosfoproteína de nucleocapsídeo. O SARS-CoV-2 ele infecta as células-alvo principalmente por meio da interação do domínio de ligação ao receptor da proteína S, que é a proteína spike, com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2. O receptor da ECA2 é clivado pela enzima serina protease transmembrana 2, que resulta na ativação da proteína spike, através do qual o vírus entra na célula e ele se expressa, assim replicando o seu RNA genômico para produzir cópias completas que são incorporadas às partículas virais recém-produzidas. Embora o SARS-CoV-2 atinja principalmente o trato respiratório, causando febre, tosse seca, dor de garganta, fadiga e dispneia, o vírus também resulta em disfunção de vários sistemas de órgãos fora do pulmão, incluindo rins, fígado, cérebro, coração, trato gastrointestinal e outros órgãos que são responsáveis pelas outras sintomatologias da doença, como perda de olfato e paladar e diarreia. Novos estudos revelaram o potencial neuroinvasivo do SARS-CoV-2, como manifestações neurológicas que variam de letargia, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, delírio, insônia, inflamação cerebral, acidente vascular cerebral, hemorragia cerebral e comprometimento cognitivo foram observados em mais de 30% dos indivíduos com Covid-19 que apresentaram uma maior gravidade da infecção. Um estudo pós-morte realizado na Alemanha indicou que a presença do RNA viral e proteínas no cérebro de mais de metade de pacientes alemães que morreram de Covid-19. E esse fenômeno foi confirmado por outros estudos de casos neuropatológicos. Além disso, a presença do SARS-CoV-2 no líquido cefalorraquidiano de indivíduos infectados também confirma a infecção do sistema nervoso central. Outros estudos de imagem cerebral revelaram a presença de múltiplas lesões hemorrágicas e alterações na estrutura cerebral de pacientes infectados com o SARS-CoV-2. Mesmo em casos mais leves, quando junta todas essas evidências, indica que o SARS-CoV-2 tem a capacidade sim de entrar no sistema nervoso central e causar condições neurológicas. Alguns estudos especulam que essa invasão pode ocorrer de duas formas, ao longo dos nervos ou por disseminação hematogênica, que podem levar a uma neuroinflamação, uma ruptura da barreira hematoencefálica e alterações nas funções neurovasculares e cognitivas, que estão intimamente relacionadas ao risco à progressão de doenças neurodegenerativas. Como dito anteriormente, indivíduos idosos e aqueles com comorbidades são muito vulneráveis à infecção e podem estar sujeitos a resultados graves após a infecção por SARS-CoV-2. Indivíduos com demência têm 3 vezes mais chances de contrair a condição grave da Covid-19 e a taxa de mortalidade é 30% maior em pacientes que sofrem de demência.
A doença de Alzheimer é responsável por 60% de todos os casos de demência. A patologia da doença de Alzheimer é complexa e determinada pela idade, hereditariedade e fatores ambientais. As principais manifestações patológicas da doença de Alzheimer são a formação de placas extracelulares de beta-amiloide e emaranhados neurofibrilares, compreendendo tal, anormal, bem como neuroinflamação no cérebro. As taxas de morbidade e mortalidade por Covid-19 são aumentadas em indivíduos com doença de Alzheimer, possivelmente devido a alterações e fatores patológicos relacionados à doença. Sendo assim, esse artigo tem como objetivo demonstrar as possíveis rotas pelas quais o SARS-CoV-2 invade o sistema nervoso central e fornecer uma visão geral das associações e possíveis mecanismos patogênicos compartilhados entre SARS-CoV-2 e a doença de Alzheimer, com foco no receptor da ECA2, no genótipo APOE, na idade e na neuroinflamação, a fim de avançar na compreensão das associações entre a Covid-19 e a doença de Alzheimer. Alguns estudos propõem que o SARS-CoV-2 entra no sistema nervoso central, principalmente por via neuronal direta ou por transporte hematogênico. A rota neuronal, ela depende do transporte axonal retrógrado do vírus e a partir de nervos periféricos infectados. Algumas evidências mostram que o SARS-CoV-2 potencialmente infecta o sistema nervoso central, viajando ao longo do feixe de axiônico olfativo. O trato respiratório faz contato direto com o sistema nervoso central por meio de neurônios sensoriais olfativos. Os cílios dos neurônios sensoriais olfativos estão presentes na cavidade nasal e seus axiônios se estendem até o bulbo olfatório, passando pela placa etimoidal. Partículas intactas de SARS-CoV-2 e RNA viral foram detectados na mucosa olfativa e em regiões neuroanatômicas que recebem projeções de trato olfativo, indicando que a neuroinvasão ocorre pela via olfativa. A persistência da anósmia e algesia, que seriam perda de paladar e de olfato, são sintomas típicos da infecção de SARS-CoV-2 do sistema olfatório em uma parte dos pacientes, mesmo após a recuperação da infecção. Isso também corrobora que essa via de transporte ela é utilizada. Curiosamente, a disfunção olfatória e alterações estruturais nas regiões relacionadas ao olfato são manifestações precoces de várias doenças neurodegenerativas, como a doença do Alzheimer e o Parkinson. Além da via olfativa, o SARS-CoV-2 também pode entrar no sistema nervoso central pela via hematogênica. No entanto, nessa rota, o vírus deve ser capaz de atravessar a barreira hematoencefálica para conseguir entrar no sistema nervoso central. A barreira hematoencefálica ela é composta por células endoteliais, perículos e astrócitos. Ela funciona como uma importante interface de suporte e proteção que restringe a entrada de moléculas circulantes como componentes neurotóxicos do plasma, leucócitos e patógenos no cérebro. A infecção pulmonar por SARS-CoV-2 pode levar a danos endoteliais e aumento da permeabilidade capilar, o que facilita a transferência do vírus dos pulmões para a microcirculação pulmonar. O SARS-CoV-2 no sangue entra lá na circulação cerebral, onde o lento fluxo sanguíneo pode promover interação potencial da proteína S com a enzima conversora de angiotensina e do NRP1 nas células endoteliais microvasculares. A proteína S do SARS-CoV-2 ela ativa a resposta pró-inflamatória no endotélio cerebral e contribui para o aumento da permeabilidade da barreira, o que facilita a entrada do vírus no cérebro. O vírus infecta as células cerebrais por meio da interação da proteína S com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, NRP1 e outros receptores potenciais em células endoteliais microvasculares.
após a ativação da proteína S. Uma vez que o SARS-CoV-2 entra na célula, o ciclo de vida viral começa, incluindo a replicação do genoma, síntese de proteínas, montagem, maturação e liberação do vírus, levando à infecção do parênquima cerebral e danos nos tecidos. Além disso, mesmo indivíduos mais velhos que ainda não são sintomáticos para a doença do Alzheimer podem apresentar alguma degeneração da barreira hematocefálica e perda precoce de perícitos, que promove maior vulnerabilidade ao vírus. Alguns fatores e mecanismos de risco são comuns na Covid-19 e na doença de Alzheimer. A enzima conversora de angiotensina 2 é uma possível faca de dois gumes na doença de Alzheimer. Ela é uma glicoproteína transmembrana e é um componente vital do sistema renina-angiotensina, onde ela é responsável por catalisar a conversão da angiotensina 2 em angiotensina, protegendo assim contra os efeitos nocivos do eixo da enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2. Desde o início da pandemia de Covid-19, esse receptor foi reconhecido como o principal receptor da célula hospedeira para a infecção por SARS-CoV-2. A quantidade e a distribuição desse receptor podem influenciar no risco de infecção por SARS-CoV-2, como, por exemplo, no trato respiratório, que é o alvo dominante do SARS-CoV-2, e lá ele expressa altos níveis desse receptor. Só que essa expressão ela não é restrita ao trato respiratório. Também pode ser observada em túbulos proximais renais, em células uroteliais da bexiga, do ilho, em células epiteliais esofágicas, em neurônios e células da glia no cérebro e em células miocárdicas. E aí elas exibem um alto nível desse receptor. Esse receptor ele desempenha um papel fundamental na neuroinfecção por SARS-CoV-2 e ele é detectado em células epiteliais respiratórias e em células alveolares pulmonares do tipo 2. E por que essa expressão da ECA2 é uma possível faca de dois gumes na doença de Alzheimer? Porque essa proteína, a expressão dela na doença de Alzheimer ela permanece ainda controversa. Primeiro foi observado que em um paciente recentemente falecido com doença de Alzheimer, houve múltiplas regiões cerebrais que expressaram a ECA2 como significativamente aumentada, como no lobo temporal e na região do CA1 do hipocampo. O nível também da proteína da ECA2 é regulado positivamente nos tecidos do hipocampo de pacientes com doença de Alzheimer e a alteração ela não depende nem do sexo nem da idade. Entretanto, alguns achados inconsistentes relataram inconsistências nessa expressão e ser efeito na patologia da doença do Alzheimer. Uma coloração imunistoquímica mostrou que a expressão da ECA2 varia em diferentes regiões do cérebro, diminuída do hipocampo, no córtex visual, no núcleo basal, na amígdala, no giro frontal médio, no córtex entorrenal, em resposta à patologia da doença do Alzheimer. Controversos com os estudos que foram realizados atualmente. Esse trabalho também demonstrou o aumento da suscetibilidade à Covid-19 por conta da proteína POE4. A POE é uma proteína secretada multifacetada sintetizada por astrócitos no sistema nervoso central e pelo fígado na periferia. As diferenças de aminoácidos exercem efeitos profundos na estrutura e função da proteína ApoE. E a ApoE4 é o fator de suscetibilidade genética mais forte para a doença de Alzheimer esporádica, respondendo por mais de 95% de todos os casos de doença de Alzheimer, enquanto a ApoE2 é protetor e a ApoE3 é neutro.
Homozigotos de APOE4 exibem uma suscetibilidade 2 vezes maior ao Covid-19 e um risco 4 vezes maior de mortalidade do que os homozigotos APOE3. A associação não diminuiu mesmo após o controle de doenças relacionadas à APOE, incluindo doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes e demência, sugerindo que o APOE4 pode exercer um efeito independente na gravidade da Covid-19. Peguei essa imagem de um outro artigo onde mostra que os astrócitos APOE4 derivados de IPSC foram mais infectados do que o APOE, do que células do APOE3 derivados do IPSC. O primeiro tinha somas mais gordas, processos mais longos e núcleos mais fragmentados em comparação com as células do APOE3 infectadas. Tomando em conjunto, esses achados sugerem uma reação dependente do APOE à infecção viral com neurônios APOE4 e astrócitos mais severamente danificados. Múltiplos mecanismos moleculares podem estar subjacentes a possíveis relações do polimorfismo da APOE com a infecção por SARS-CoV-2 e a gravidade da Covid-19 e alguns dos mecanismos permanecem especulativos. O mecanismo potencial é que o APOE4 está associado ao aumento da permeabilidade da barreira hematocefálica, o que permite que o vírus entre no sistema nervoso central mais facilmente através da idade de vazamento da barreira hematocefálica e torna os pacientes mais suscetíveis à infecção. Além disso, foi relatado que a APOE4 promove a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6 e o TNF-alfa, por macrófagos no sistema nervoso central e na periferia, em resposta a estímulos pró-inflamatórios. Em comparação com pacientes com doença de Alzheimer, apresentando o genótipo APOE3, os pacientes com doença de Alzheimer, o genótipo 4, apresenta diminuição da expressão de vários genes de defesa antiviral, como o IFTM2, o IFTM3, o IFNAR1 e o LY6E. Indivíduos que são portadores do alelo 4 exibem níveis elevados de colesterol intracelular e circulante e um alto nível de colesterol celular pode facilitar a infecção por SARS-CoV-2. Além disso, a APOE é um fator de risco para várias doenças cardiovasculares e neurológicas. Indivíduos com essas comorbidades pré-existentes são mais vulneráveis a infecções e desfechos clínicos ruins. Assim, indivíduos com genótipo APOE4 são mais suscetíveis à infecção por SARS-CoV-2, o que pode levar à neurodegeneração. A idade é um fator de risco comum para a Covid-19 e a doença do Alzheimer. A idade é o maior fator de risco para a doença do Alzheimer, uma vez que a prevalência e a mortalidade da doença do Alzheimer aumenta substancialmente com a idade. Vários fatores potenciais podem explicar o aumento acentuado no risco da infecção por SARS-CoV-2 e os resultados clínicos ruins em idosos, como comprometimento e desregulação dos sistemas imunológicos inato e adaptativo, aumento dos níveis de marcadores inflamatórios, a perda da integridade cerebrovascular, comorbidades relacionadas à idade, como hipertensão, doenças cardiovasculares, demência, diabetes mellitus, insuficiência renal, câncer e síndrome metabólica, comprometimento da memória pode afetar a capacidade dos pacientes idosos de cumprir as precauções do Covid-19, como usar máscara, higienizar as mãos e manutenção de uma distância social adequada. Além da idade, a neuroinflamação é uma ponte importante entre a Covid-19 e a doença do Alzheimer. A neuroinflamação é reconhecida como outra fisiopatologia característica da doença do Alzheimer. A microglia e o astrócito são as principais fontes de citocinas em indivíduos com doença de Alzheimer. A difusão do sistema imunológico pode promover a liberação de citocinas pró-inflamatórias e resultar em danos sinápticos, morte neuronal e inibição da neurogênese,
que estão relacionadas à patogênese da doença do Alzheimer. Embora as evidências acumuladas indiquem que o SARS-CoV-2 pode entrar no sistema nervoso central, a presença do vírus no cérebro pode não se correlacionar criticamente com as condições neurológicas, pois estudos pós-mortem observaram a ocorrência de alterações neuropatológicas pronunciadas mesmo em pacientes com Covid-19 que o vírus não foi detectado no sistema nervoso central. Tanto o SARS-CoV quanto os mediadores pró-inflamatórios podem promover a interrupção da barreira hematocefálica, permitindo que o vírus atravesse a barreira hematocefálica, entre no sistema nervoso central e ative a microglia e os astrócitos, desencadeando uma cascata neuroinflamatória que pode contribuir para o início e a progressão da neurodegeneração. A infecção causada por SARS-CoV-2 causa neurodegeneração ao desencadear neuroinflamação. A infecção causada por esse vírus causa ativação na microglia e no astrócitos, desencadeando uma cascada neuroinflamatória. A microglia ativada secreta citocinas inflamatórias que promovem a ativação do astrócitos e a formação de inflamassoma NLPR3. A ligação do vírus com o receptor da enzima conversora de angiotensina diminui a expressão da enzima conversora de angiotensina 2, o que pode aumentar a expressão da angiotensina 2 e, subsequentemente, ativar até um R na microglia, resultando em expressão de NF e uma resposta pró-inflamatória. Por outro lado, a regulação negativa da atividade da EK2 está associada à diminuição de níveis de angiotensina e, subsequentemente, a atividade da MASR nos astrócitos, o que pode levar à produção de rosa e fatores pró-inflamatórios no parênquima do sistema nervoso central e nos vasos cerebrais. Esses processos também resultam na deposição de placas extracelulares de beta-amiloide e na fosforilação do tau, que leva à neurodegeneração da doença do Alzheimer. Outros fatores potenciais que mediam uma associação entre a Covid-19 e a doença do Alzheimer é a infecção por SARS-CoV-2, que agrava a doença do Alzheimer ao exacerbar a neurotoxicidade e aumentar os níveis de AB, inflamação e estresse oxidativo. Além disso, o dano neuronal induzido por SARS-CoV-2 em organoides 3D do cérebro humano pode ser atribuído a alterações aberrantes na distribuição e fossilização do tau. Os autores desse artigo acabam concluindo que os estudos são imperativamente necessários para esclarecer os mecanismos potenciais subjacentes à elevada suscetibilidade da taxa de mortalidade de pacientes com doença do Alzheimer para a Covid-19 e descobrir estratégias preventivas para minimizar o risco de infecção viral entre pacientes com doença de Alzheimer. Obrigado.